bells ringing, they're singing. O Evangelho, para mim, é uma expressão viva daquilo que Cristo fez e que nós devemos fazer. Amar o nosso próximo. Nada mais, nada menos do que amar o nosso próximo. Esse é o Evangelho. O Evangelho ele tem que nos mover a algo sobrenatural. Eu lembro que eu tinha na unidade onde eu servi um coronel e ele dizia assim: quando acabar a tua força, você ainda tem 10% de chance de vencer o inimigo. Quando acabar a tua força, busque fazer o seu melhor. E o Evangelho me move a fazer isso. O Evangelho me move a pensar coisas grandes, imensuráveis. E o Evangelho deve fazer isso no teu coração. E aí o autor do livro, Mark Dover, ele fala: o que é o Evangelho para você? Em resumo, para mim, o Evangelho é o sangue que corre no meu veio. Sentado um dia em uma mesa, conversando com alguns outros missionários, entre eles Ariovaldo Ramos, e um desses caras que ali estava fez um chamado para uma reunião, e num momento um deles deu uma titubeada e ele então falou assim: eu vim para cá não para tomar café, eu vim para cá para poder falar no amor de Deus. Se for para tomar café, eu volto para o meu lugar. Você veio para cá nessa manhã para quê? Para tomar café ou para ouvir a palavra de Deus e fazer e ser discípulo através do poder do Evangelho que move o seu coração. Pensando nisso, eu queria conversar um pouquinho com vocês. E o título da mensagem eu falando hoje com o Diego. Eu falei: Diego, eu acho que o povo vai me bater. Porque quando você sai da sua terra e você sai da sua pátria, Deus te move, Deus te, não te lá e não me mova, Ele me move lá, Ele te dá uma palavra e você fica inquieto ou preocupado com como eu vou falar para quem eu muitas vezes nem conheço. E agora? E aí o título da mensagem que eu extraí na leitura e aquilo que eu pude comparar e entrelaçar com a palavra de Deus, ou seja, com a Bíblia, para mim, que mexeu com o meu coração, é crer no Evangelho ou brincar de ser cristão. Crer no Evangelho ou brincar de ser cristão. Ou eu creio no poder de Cristo, naquilo que Ele fez por mim, ou eu vou para a igreja só para fletar ou ficar brincando de ser igreja. Qual tem sido a nossa atitude? Vamos pensar um pouquinho dentro da estrutura que o texto nos oferece. O texto que eu separei, peguei ali para a gente poder meditar nessa manhã, encontra-se em 1 Coríntios, versos de 1 a 3. 1 Coríntios, versos de 1 a 3. Alguém poderia me ajudar com essa leitura? 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 3. 15 ou 1? 15, desculpa. 15. Capítulo 15, versos de 1 a 3. Pode ler? Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes,
Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Amém? Amém. Concorda? Amém? Amém? Cristo morreu pelos nossos pecados. O autor do livro, Mark David Dover, ele faz algumas colocações, das quais eu extraí 4 marcas que o Evangelho tem que produzir em nós. 4 marcas que o Evangelho vai ter que produzir em mim e em você. A primeira marca que nós, comparando com o texto de 1 Coríntios e pensando ali no livro, o que ele vai dizer é o reconhecimento do pecado. O reconhecimento do pecado. Precisamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Quando o Evangelho é apresentado à pessoa do Mauro, e o Mauro passa a ser uma nova criatura, ele tem automaticamente que reconhecer o que ele era no passado e o que ele é no presente. Eu preciso reconhecer que eu era pecador, continuo sendo pecador, mas não vivo mais no pecado. O Evangelho tem que produzir em mim o reconhecimento da minha natureza. O Evangelho precisa produzir em mim um novo caráter, uma nova estrutura de vida. O autor me leva a pensar como eu tenho vivido, como eu tenho caminhado, como eu tenho enxergado o caminho pelo qual eu tenho trilhado. A pergunta que me cabe aqui: como você tem enxergado o caminho pelo qual você tem trilhado? Olhando para o teu passado, enxergando o teu presente, qual é a tua esperança? A minha esperança é a cruz. Qual tem sido a tua esperança? A segunda marca que o Evangelho precisa produzir em mim e em você é uma busca pela santidade. João 15:5. Você vai poder falar para mim assim, mas Mauro, esse texto foge do contexto. Pode falar. Tem a ver com a gentileza. 15:5? 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, nada podeis fazer. Sem quem? Sem Jesus, sem Cristo. Eu gosto quando eu olho lá para as cartas de João e eu vou ver um povo totalmente perdido num dado momento. Ó, tem um cara aí falando diferente daquilo que nós estamos vivendo. Tem cara aí pregando coisas diferentes daquilo que vocês estão falando. O verdadeiro evangelho não é isso que nós estamos querendo viver, não. E eu quero partir para a banda desses caras aí. Não quero viver esse negócio de ouvir aquilo que está escrito neste livro, não.
lá em 2 João 2,19, ele vai falar assim: esses caras saíram do nosso meio. Eles falavam do amor de Cristo e agora eles estão pregando um estilo novo de vida. E eu quero viver isso. Esses caras são os gnósticos. Opa, tudo está bem, tudo está zen, está legal viver desse jeito, sem a profundidade da palavra de Deus. E eu gosto quando, aqui no Evangelho de João, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Se eu não estiver ligado à videira, nada posso fazer. O Evangelho tem que produzir em mim este sentimento de caminhar rumo à santidade dia após dia. Porque se o Evangelho não fizer isso em mim, em vão a palavra que foi me dita. Quais as causas do Evangelho para você? Nós precisamos ser santo, a tempo e fora de tempo. Buscar santidade, buscar viver a palavra de Deus. É nela que nós iremos encontrar resposta para o nosso coração vazio. Acho interessante que o autor aqui, ele faz uma colocação. E quando eu olho para o texto, eu vejo que o próprio apóstolo ele vai dizer: pois o que primeiramente quis transmitir foi o que recebi de Cristo. Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Tem muita gente falando viver um cristianismo ou viver em busca de uma santidade e esquece da sua objetividade. Esquece de olhar para aquilo que tem que ser na minha mente e no meu viver em busca de santidade real, a cruz. A cruz de Cristo. Em muitos dos nossos dias, nós fazemos coisas que contrariam a vontade de Deus. E aí você vai dá uma olhadinha para o outro lado. Lembro de um fato que aconteceu uma vez comigo. Uma pessoa de uma igreja vinha vendo ele e sua esposa dentro do carro, e eles discutindo, mas não era aquela discussão comum de marido e esposa, não, uma coisa assim, para lá do meu irmão. E eu passei por eles, continuei minha caminhada, e aí a hora que ele percebeu que eu via, eu não quis cumprimentá-los para não constranger, e a hora que ele percebeu, tudo bem, ele deu aquela mulher. Eu gosto muito de Provérbios 15:3. Esse texto eu gosto demais. Alguém ama? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons resultados. Deus, Ele ama. Deus contempla a minha pessoa, a tua pessoa, desde o meu levantar, o meu deitar. Salmo 139 vai dizer muito bem isso. E muitas vezes nós queremos brincar de ser cristão. Queremos brincar de correr atrás de ser santo. Hebreus, nós temos o capítulo 11, capítulo 12, que vai dizer enfaticamente de homens que viveram em busca de santidade. Gosto quando eu olho para Atos capítulo 13, verso 36, e vejo um homem que fez de tudo um pouco. Pecou, adulterou,
fez coisas que não deveriam fazer, mas teve um coração arrependido. E está lá no capítulo 13 de Atos, verso 36. Que este homem se arrependeu de tudo que fez. E na sua morte, ele foi sepultado e vive para a glória de Deus. Se nós queremos ser santos, precisamos ter um coração arrependido. Se nós queremos viver o Evangelho, tem que produzir em mim e você uma nova vida, uma vida em busca de santidade, em busca de algo melhor, não para as nossas vidas, mas para oferecer a outras pessoas. A busca pela santidade tem que ser um ato contínuo, um ato que o Evangelho tem que produzir na minha e na tua vida. Amém? A quarta marca, a terceira marca que o Evangelho tem que produzir em mim é esse arrependimento. Atos 20, 21. Atos 20. Atos 20. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Aqui o autor, o apóstolo Paulo, ele não vai fazer uma distinção. Ele fala a todos. Ele fala que nós, seja judeus, seja gentios, precisamos nos arrepender. Estar na presença de Deus com um coração puro, com um coração sincero, com um coração que deseja cada vez mais e mais buscar um Deus que é puro. Esse texto de João, 1 João, ele vai dizer que em Deus não habita escuridão. Na sua tradução pode ser trevas, mas uma das coisas que eu acho intrigante nesse texto é que muitas vezes nós esquecemos de viver essa questão do arrependimento de uma forma plena. Olha, eu me arrependo do que eu fiz, mas constantemente nós estamos trazendo à mente coisas que são destrutivas nas nossas vidas. Vivemos mais olhando para as coisas do passado do que para as coisas do futuro. Lá atrás, como diz o povo, lá atrás nós tínhamos carne, aqui nós não temos nada. Lá atrás nós vivíamos assim, mas aqui nós vivemos de uma forma totalmente diferente. Lá atrás nós éramos São Paulino, agora somos corintianos. E a gente vive trazendo coisa do passado aqui para o presente. E para de olhar especificamente para a cruz de Cristo. Esquece de fazer aquilo que seja correto. Não que ser corintiano seja correto. Não é? Mas nós esquecemos de olhar o que Cristo quer nos oferecer. E aí muitos batem no peito e dizem: eu vivo assim, eu sou assim. Síndrome de quem lembra? Eu nasci assim, eu vivi assim.
não vou morrer assim. Eu vou morrer uma nova criatura, restaurada, arrependida, porque a cruz me remete a pensar as coisas que vêm do alto. E muitas vezes nós temos esse síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, eu vivi assim, meus pais sempre fizeram isso. Eu gosto da igreja onde eu estou, porque lá não tem culto. Lá não tem culto. Lá eu nem sempre utilizo o microfone. E tem alguns pastores, quando me convidam, sabem. Eu falo, não gosto de usar microfone. Eu ainda aqui estou falando baixo. Porque nós estamos num número menor, num ambiente mais reduzido. Aqui eu estou gesticulando menos, mas nós precisamos. Em muitas e muitas vezes. Esquecer aquilo que nós vivíamos lá atrás e passar a viver o quê? A imagem e semelhança de Cristo. E eu gosto desse texto do Evangelho de João porque ele vai enfatizar que em Deus não mora a escuridão. Nele mora a luz. E eu e você, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Que você tem sido. Abandonou as coisas velhas. Tem vivido coisa nova. Coisa nova que nós precisamos viver. É o poder do Evangelho que mora em mim e em você. É o poder do Evangelho que nutre as nossas vidas, nos dando nova esperança. Amém? A quarta marca que eu vejo que nós precisamos ter é uma busca por perseverança. Ou sejamos perseverantes. Quem gosta de... Vamos ver se eu vou acertar. Me ajuda, cara. Eu não assisto, mas esse fato foi notório. MMA? Acertei? Acertei? Eu acertei, glória a Deus. Quem vê luta? Quem vê? Vê Augusto luta? Não? Anderson Silva. Quem tem acompanhado? Eu, sinceramente, eu gosto. Viu os últimos comentários do Anderson Silva? Eu vi a luta só. E do Victor Belfort? Viu os últimos comentários deles? Os dois? Viu? Tem até livro em livraria evangélica do Victor Belfort. Do testemunho que ele dá. Certa feita, antes dele entrar no ringue, um repórter chegou para ele e falou: "Ô Victor, como você está se sentindo?" Eu falei: "Bem, mas você não teme o seu adversário?" Primeiro, por quê? Ele é homem como eu sou. Acima da terra, abaixo do céu, eu só temo uma pessoa. Quem? Deve ter algum lutador que o Victor tem medo, não quer enfrentar. Deus. Deus. Eu só temo a Deus. E todas as minhas escolhas são pautadas diante da presença de Deus. Eu gosto muito de um salmo que a própria estrutura dele, o salmista vai dizer assim: na pessoa de Deus vai estar bem, vamos refletir juntos. Vamos pensar juntos. Vamos estruturar os seus passos e como você vai caminhar dia após dia. Em muitas das vezes, nós queremos tomar as nossas decisões, fazer as nossas próprias opiniões e quebramos a cara. E depois fazemos o quê? Eu
gostei de um dia desse que eu estava pregando na igreja, e eu falei assim, você quer ver os momentos que você é perseverante, que você exorta o nome de Deus, que você glorifica e diz, Deus, oh Deus, sabe quando? Quando você tropica. Quando você chuta uma pedra, já parou para pensar? Qual é a primeira palavra? Se não for palavrão, mas como nós estamos no meio crente, ou no meio evangélico, qual é a primeira palavra que sai da tua boca? Oh Deus, que dor. Não é assim? E muitas vezes nós esquecemos de ser perseverante, de buscar verdadeiramente a vontade de Deus e fazer a sua vontade. Esquecemos que existem pessoas, logo quando eu cheguei aqui comentando, esqueci de emocionar, cara. Bom dia. Chegou um dos senhores, mas logo cedo todos vocês aqui, para ir na igreja seria difícil ver. Desculpa a palavra, mas a expressão dele, essa meada toda, na igreja, se tornaria difícil. Aí um pouquinho mais para frente, chega provavelmente a moça que organiza, que faz a anuação e fala assim, o senhor é crente? Sou. Eu já fui um dia. Tem muita gente que está brincando de ser crente e parou na estrada porque não compreendeu o poder do Evangelho. Não compreendeu que sem Cristo ele nada pode fazer. Não conseguiu compreender que é necessário ele escalar a montanha consciente que a mão de Deus é quem mora no seu coração. Consciente como se olhasse para Mateus 7, 21 a 24 e ele enxergasse lá que há momentos em que o sol vai brilhar não só para mim, mas para o justo e para o injusto. Mas certamente a chuva ela vai vir para os dois. A minha casa tem que estar alicerçada firmemente à rocha que é Cristo Jesus. Do contrário, em vão vai ser a minha perseverança. Se eu não tenho um objetivo de vida, se eu não consigo enxergar a cruz de Cristo que vai me mover cada vez mais e mais para um alvo, para um propósito definido, estabelecido pelas Escrituras, o que eu faço na igreja? De que resultou a apresentação do Evangelho para a minha vida? Se eu não tenho essa perseverança de buscar ser cada vez mais e mais parecido com aquele que me chamou das trevas para a maravilha das luzes. Se eu não tenho vontade nenhuma de buscar cada vez mais e mais viver perto de Cristo Jesus. A minha chamada, através dessa leitura que eu fiz, desse texto, é para que cada vez mais e mais nós sejamos parecidos com Cristo e possamos viver aquilo que nos foi apresentado, o Evangelho. Aquilo que nos faz ser novas criaturas. Aquilo que nos move a deixar de lado a vida pecaminosa e enxergar que somos pecadores, mas precisamos dizer não. Basta, chega, eu preciso continuar. Aquilo que me faz cada vez mais e mais buscar a ser santo em diferentes situações. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver um vídeo que tem nesse meu computador. 4 pastores em viagem
E eles vão para uma cidade vai ter uma palestra na cidade, eles estão indo em Del Rey, e no percurso esses caras batem no carro. Bate de tal forma que o carro ele não chega a achatar, mas peças, parte de ferro, perfuram os dois pastores que estão à frente. O outro pastor que está ali junto com eles fica muito, muito ferido. E um desses que ali está perfurado com uma barra de ferro, com parte desse carro, está preso no banco, e o pessoal do resgate chega, o corpo de bombeiro chega e começa a cortar o carro, e o sangue saindo desse pastor. E um desses pastores que ali está, que estava sem nenhum ferimento, desce do carro, vai para o acostamento, cata a Bíblia, a sua Bíblia, suja de sangue, começa a ler a Bíblia enquanto o resgate do seu companheiro está sendo feito. O que me chama a atenção não é o fato desse cara ir para o canto da rua com a sua Bíblia e ler. O que me chama a atenção é aquele pastor que está sentado, prestes a morrer, dizendo, ou cantando, mais perto quero estar, meus Deus, deixa. E cantando, e cantando, e cantando, e cantando, sabendo que a morte está próxima. Isso para mim é ser perseverante. E o que me chama mesmo a atenção é que o bombeiro para o socorro, olha para esse outro senhor e diz, o seu amigo vai morrer. Mas ele não teve a morte. Nós não temos morte. Porque sabemos para onde irmos. E ao terminar o resgate, o bombeiro está feliz da vida por ver uma pessoa que faleceu, mas tinha plena confiança no Deus aparecido. Como tem sido a tua vida? Como tem sido o poder do Evangelho sobre a tua vida e o teu andar já? O que você tem feito para que cada cadeira vazia possa ser preenchida com uma alma ou com uma vida para o nosso tempo? Nós não mais pensamos em alma assim, no homem como inteiro, numa vida que possa se assentar e ser transformado pelo poder do Evangelho. 4 marcas que mudaram a estrutura da minha vida. E com certeza, quando o Ricardo for falar, ele vai trazer uma infinidade de marcas que poderão mudar a estrutura da sua vida, de como você pensa no poder de Cristo Jesus. Que você possa sair daqui para a tua casa, refletir e ruminar, pensar o que eu tenho feito com o Evangelho que está dentro de mim, o que eu tenho feito com esse poder que habita dentro de mim, o que eu tenho feito. Será que eu abandonei a minha vida? Será que no momento em que eu levo, como o nome do senhor? Ronaldo. Vou usar o Ronaldo agora? Pode? Posso. O Ronaldo veio vindo naquela 1200 dele, todo feliz, e o cara corta a vez dele, ou passa pela frente dele, e ele olha para o cara e xinga. Esse é o momento que nós precisamos parar e refletir. Será que eu sou ou não sou verdadeiramente cristão? Aquele que recebeu o poder do Evangelho, que tem que ser pleno em minha vida. Uma chamada a um olhar para aquilo que me move, a cruz de Deus. Amém? 4 marcas aí para vocês.
Eu não sei qual é o meu tempo, mas esse é o tempo que Deus me permitiu, com poucas palavras, transmitir aquilo que eu extraí do livro através de um conceito que eu acho que tem que ser a minha única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, que norteia cada vez mais e mais o meu passo em direção à cruz de Cristo. Amém? Valeu. Obrigado.